Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma live do Enfrentando a Dislexia. Essa é uma live de aquecimento para o nosso evento, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas da dislexia e nós dividimos em várias fases para que vocês possam entender bem certinho aí esses sintomas, esses sinais da dislexia no seu filho, no seu aluno, tá bom? Então essa é uma live de aquecimento para o nosso evento que vai começar a partir do dia 22, então vai ser 22, 24 e 26 de julho. É um evento sobre a dislexia, um curso de 3 aulas, e essa live é para aquecer o seu conhecimento, para você chegar ali já sabendo bastante coisa sobre a dislexia e os transtornos de aprendizagem, tá bom? O tema da nossa live é como identificar esses sinais no aluno, no filho, tá bom? Da dislexia. Temos uma convidada especial, eu vou chamá-la agora. Minha câmera, acho que entrou agora. Ok, entrou. Como é que você tá? Olá, boa tarde, tô bem, e você? Boa tarde, tô bem também, graças a Deus. Graças a Deus, um calorzão, mas tô bem. Aqui também. Manaus deve estar o calor, né? O calor, estamos na época da seca, no calorzão. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai iniciar a nossa live, então eu gostaria que vocês já começassem a escrever para a gente, número 1, se é um professor, número 2, se é uma mamãe, para que a gente possa orientar e guiar bem essa live, para que a gente possa ter aí uma interação com vocês, que é muito importante também, tá? Já começa também com esse aviãozinho aqui embaixo a mandar essa live para a professora do seu filho, para uma amiga, para alguém da tua família que perguntou o que é dislexia e você não soube explicar, né? Então chama essa pessoa para essa live, para que ela possa aprender um pouquinho quais são esses sinais, né? Para que, se tiver algum aluno na sua sala de aula que você já começou a identificar que tem aí uns traços, né, de dislexia, mas você não sabe ainda direito como ver isso, tá? E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, Mônica, eu dividi em duas partes Ah, essa nossa live. Eu coloquei alguns sinais da dislexia entre 5 e 7 anos e entre 7 e 12 anos. E aí depois a gente pode falar um pouquinho, você fala um pouco sobre os sinais que você mostrava, né, quando você era pequeno, o que você lembra, né? Tanto na sua infância como na idade adulta também. Assim a gente cobre todo o pacote aí, né? Infância, adolescência, idade adulta. E eu também trago um pouquinho daquilo que eu vi de sinais no meu filho e também em mim, né? Na idade adulta. Tá bom? Então vamos iniciar a live. E aqui, ó, obrigada a todas por colocarem. Vocês já estão colocando? Deixa eu ver, eu nem vi ainda. Aqui, ó, já colocaram um professor. Olha quanta professora, que legal. Muito bom, viu, professora? Sejam bem-vindas, porque é importante que vocês participem. Os nossos filhos precisam de vocês, né? Vocês são, assim, o primeiro canal para que a gente possa ter acesso e os nossos filhos tenham bons estudos. Tem muita mãe e professora aqui também, né? Tô vendo. Um e dois, um e dois. Ok, professora Marluce, muito bem. Então vamos lá. Olha, a gente sabe que a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, né? Que entra aí dislexia, descalculia, desortografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses sinais para que a gente entenda se o nosso filho, se o nosso aluno, né, se o nosso paciente está aí tendo esses sinais. Claro que são sinais indicativos, tá bom? Sugestivos. E aí, claro que para fazer uma grande. Para estar fazendo testes, para estar investigando, essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto, terá que passar com um profissional da área, que seria um fonoaudiólogo, um psicólogo, um psicopedagogo ou um neuropsicólogo, tá bom? E aí, fechando os relatórios, o pediatra ou o neurologista vai fechar o laudo. Então vamos lá, às vezes vocês vão ouvir um plim, 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 eu tentei abaixar um pouco,
É alguém me mandando mensagem, mas vamos lá. Então, começando de 5 a 7 anos. Vai ser rápido esses 5 a 7 anos, depois a gente passa logo para os 7 a 12, que eu acho que é a idade, né, da maioria aqui, 7 a 12. Então, 5 a 7 anos. É lento para entender e estabelecer correspondência entre letra e som. Então, provavelmente, palavras diferentes, palavras novas, ele não compreende. Ele fala, hã? Ou senão ele fica meio que no ar. Você fala, você entendeu? E aquela palavra ele não entendeu. Você fica segura que ele não entendeu, né? Então, essa lentidão. Eu te passei essa lista também, Mônica, de 5 a 7? Sim, Então vamos falar um. passou. Eu falo um, você fala outro? Tá. Não, minto. Você me passou de 7 a 12. Então tá. Então eu falo de 5 a 7, 7 a 12. você fala de 7 Tá, a 12. Então ele tá bom. tem dificuldade em separar palavras, né? Separar o som da letra. Ele não consegue compreender se esse som é dessa letra. Um exemplo, o A e o E, para ele é muito parecido. Mesmo que para nós que compreendemos A é A e E é E. Mas para ele tem o mesmo som. Então, por isso que ele se confunde muito. Tem dificuldade em separar a palavra em som, como análise fonêmica, e em reconstruir a palavra a partir do som, síntese fonêmica. Síntese fonêmica. As capacidades de leitura e de escrita são inferiores ao seu nível de vivacidade intelectual. Então, é aquela criança que você fala, nossa, ela é super inteligente, né? Já ouviu a mãe que ouve da professora? Não, seu filho é super inteligente, fica tranquila, mãe. Essa criança não tem nada. Ele só precisa passar um pouquinho de tempo, né? Alfabetização, pandemia, né? Ele é imaturo. E aí ele vai conseguir se alfabetizar tranquilo. Cada um 5 a 7 tem seu tempo, né? né? Mas esse é um dos sinais. Ó, esperta. Tem uma inteligência viva e pronta, mas o seu rendimento escolar é baixo, especialmente nas provas escritas, porque a elaboração do conteúdo ele não consegue passar para o papel, né? E para quem não tem dislexia, né, Mônica? É tão estranho a gente falar isso, a pessoa fala, nossa, mas como você não consegue passar o seu pensamento para o papel, né? É verdade. Mas é Sim, muito eu sempre fui assim, também. É porque a gente tem tudo aqui, ó, mas passar para o papel é muito difícil. difícil. E um dos últimos, né? São vários, mas assim, eu vou fazer poucos para a gente não ter uma live muito longa. Aprende rapidamente através de observação, da fala e das atividades práticas. Então, é aquele aluno que de 5 a 7 anos que está sempre ali, ó, deixa eu ajudar a professora, né? Você pergunta uma coisa apontando uma figura, ele responde. Mas aí você fala, agora você escreve, ele bloqueia, né? Me fala o significado dessa palavra, ele bloqueia, ele não entende a palavra. Então, esses são os sinais de crianças de 5 a 7 anos. E agora a gente pula para 7. Peraí. Ah, não, peraí. Ah, não, Tá. pula não. Porque ainda tem sintomas específicos da leitura escrita, sempre de 5 a 7 anos. Então, pode pronunciar mal uma palavra longa, pode pronunciar mal uma palavra que ele não conhece o significado. No momento de escrever, esse aluno pode colocar o sinônimo da mesma palavra, porque ele não sabe como escrever aquela palavra, então ele coloca o sinônimo, né? É, Ou senão ele pode eu dou risada, inverter. me identifico. Hã? Eu dou risada porque eu me identifico muito. Duas, né? Um outro ponto aqui, ele pode inverter, né, as letras. Ele pode colocar até a palavra certa, mas aí ele começa a inverter ou omitir, né? Ou acrescentar alguma letra a mais também. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Ashley, não sei pronunciar seu nome, Lorena. A professora perguntou, ela respondeu tudo certinho. Ah, ok, perfeito. Ok, Luciana, boa tarde, obrigada, aprendo cada dia mais. Que bom, estamos felizes.
um outro ponto aqui sobre leitura escrita, sempre de 5 a 7 anos. A leitura é lenta, desprovida de expressividade e pouca fluência. Então, esse aluno ele não consegue a prosódia, né? Ele não consegue contar uma história com ênfase, né? Não, ele é a minha mãe tocou o sino do Natal, né? Ele não consegue colocar pontuação, nada, vírgula não existe, né? E normalmente tudo junto, sem espaço, tudo junto. Tem alguém se identificando? Levanta a mão para a gente saber se vocês estão, né? Se tiver algum aluno de crianças de 5 a 7 anos. Eles confundem também palavras curtas, tem mais dificuldade com preposições, tende a não lembrar, porque são pequenas, né? Palavrinhas curtas. Eles não lembram de dias da semana, meses do ano, eles não lembram do alfabeto, de números, mesmo que é de número de 1 até 50, eles não lembram. Ou se não se confunde, se perde nessa numeração. Ok, peraí. A dislexia pode vir associada com disgrafia? Sim, sim, pode ser. Sim, pode ser dislexia de ortografia, disgrafia e descalculia. Sim, tudo isso vai depender dos testes feitos, né, pelos profissionais. E aí tem vários aqui, ó, dificuldade em amarrar sapato, dificuldade em fazer nó, dificuldade em se vestir, dificuldade em colocar o chinelo no chão, direita, esquerda. Você vai colocar o pezinho no chinelo, ele normalmente coloca invertido. Você sabe que meu marido falava que eu colocava invertido e eu falava, para com isso, que isso? E aí, quando eu fui olhar, era verdade? Mas eu Você também, também? várias vezes eu vou botar, aí eu coloquei errado, né? Ah, meu Deus, aí troco. É verdade, eu também faço isso, até hoje, cara. Olha, que coisa. Não, hoje eu já me policio mais. Hoje eu já me policio mais. Mas são alguns momentos, assim, né? Não é que nem a criança faz o tempo inteiro, né? Assim, né? Quando eu era pequena, eu fazia o tempo inteiro. Agora a gente se policia, mas de vez em quando dá umas escapadas, né? Tipo, ai, meu Deus, voltei ao contrário de novo. Como não? Aqui, ó, tem Né? a Maria Luiz escreveu: estou identificando, alguns alunos foram encaminhados para avaliação. Ah, que legal, parabéns. Isso mesmo. Perfeito. E aí a gente vai para compreensão e memória, sempre de 5 a 7 anos. Maior dificuldade na compreensão de texto e interpretação desse texto, por mais que o texto seja curtinho, né? Ele tem dificuldade nessa leitura. E quando lê, quando ele consegue ler, ele não consegue entender. Sensação de movimento, de distorção das letras durante a leitura. Vocês já ouviram alguns alunos falando, professor, eu vejo as letras pularem, saltarem, ou saírem do lugar, ou aquela letra não tem, né? Ou escrever uma letra que não tem, mas ele acrescenta aquela letra lá, né? Então, tudo isso são sinais que você tem que ficar esperto, de olho, para poder encaminhar para um profissional, tá? E agora sim, a gente entra na tão famosa idade que é de 7 a 12 anos. Quem tem filhos aí, alunos de 7 a 12 anos, levanta as mãos, porque agora a gente vai falar sobre esses sinais, né, dos transtornos de aprendizagem, da dislexia, que você pode estar já vendo no seu aluno e no seu filho, tá bom? Pega papel e caneta, anota, né, Mônica? É importante É, a gente não confiar na cabeça toda hora. Eu tô sempre anotando minhas coisas aqui, sempre. também porque eu esqueço, né? Tem jeito. Agenda do Ó, lado. Deixa eu mostrar meu dia de hoje. Ops! Aqui, ó, agenda doente. hoje foi, Mas, ó, hoje foi puxado. hoje foi puxado. Peraí, que eu tava no dia errado. Peraí. Hoje é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Ah, tá. Foi puxado. Agora eu anoto na agenda e coloco os post-its na minha frente no meu quadro. Achei sensacional. Eu estou esquecendo menos e confundindo menos. Então eu vou arrancando
né? Foi o Cleiton que deu essa ideia. Eu vou arrancando, Perfeito. ficou bem legal. Dica do Cleiton, né? Do Cleiton. Adorei essa dica do Cleiton. Então vamos lá. Vamos fazer bate-bola e a gente vai comentando. Tá, Vamos fazer todas você. É melhor, faz todas você, a gente vai comentando. tá bom, então vamos lá. As habilidades de leitura e escrita são inferiores à vivacidade intelectual. Sim. Ele continua confundindo a sequência de letras dentro das palavras. Na leitura, a baixa precisão, velocidade e fluência prejudicam a compreensão. A grafia é inadequada para a idade. Ah, Eu falo, essa, vai me interrompendo. não, essa grafia inadequada, a gente também coloca que esse aluno depois vai ler o que escreveu, né? E normalmente ele não entende, a professora não entende, a mãe não entende, ninguém entende aquela letra, né? É verdade. E isso, às vezes a gente faz até uma risada, né, em cima disso, mas para ele é mortificante. Ele se sente e fala, poxa, eu dei o meu melhor escrevendo aqui, escrevi rapidão e ainda assim ninguém entendeu o que eu escrevi, né? É verdade. Eu guardo memórias disso, na escola, escrever, achar que eu escrevi alguma coisa bacana, e aí a professora falar, agora leia. E eu não consegui entender o que eu escrevi. Nossa, é uma sensação tão ruim, porque você fala, na minha cabeça estava lindo, mas eu não consegui passar papel, muito menos ler aquilo. É muito ruim mesmo. Ainda mais criança, que a gente estava falando desses dias. Criança não consegue, acho que foi hoje de manhã, consegue gerir, né? Organizar esse sentimento dentro dele. Uhum. Nós somos nós, né? Damos a requebrada ali, bola para frente. Mas a criança não, né? Ou ela se fecha, ou ela é aquele brincalhão que, né? Fala, beleza, bola para frente, não, né? Tô nem aí, e tira sarro. Mas normalmente a criança se fecha e fala, e aí, né? Quem é que vai me entender um dia? Então, assim, é importante esse olhar, né? Essas mães e professoras aqui, ouvindo esses sinais, elas vão poder identificar e falar, ó, eu tô vendo que esse aluno está com dificuldade nessa escrita. Será que é uma disgrafia? Né? Será que é uma dislexia, que também pode ser? Deixa eu encaminhar para um profissional, deixa eu conversar com os pais, para ver se em casa também tem essa mesma dificuldade, ou é porque na sala de aula eu explico rápido e a criança não consegue acompanhar, né? Porque lembrando, mães e professoras, que a dislexia, ela traz também o problema da coordenação motora. Então, não é só leitura e interpretação de texto, é leitura, interpretação de texto, coordenação motora, sequencial, linear. Essa criança não consegue, memória, não consegue lembrar daquilo que estudou. É todo um quadro, né, que precisa ser olhado com muito carinho. E uma pessoa escreveu, falou para você ler devagar, porque tu, minha filha, tu é um trator na Ai, meu leitura. Deus, tá bom. Para quem não Pediram para repetir. Exatamente, para quem não lia nada, né? Não queria ler nada, agora pediram para eu ler a segunda, né? É para repetir, tá bom. Ele continua confundindo a sequência de letras dentro das palavras. Essa era a segunda que pediram para eu repetir. Perfeito. Então, Deixa eu ler essa acho que é Josiane, professora, né? Essa mensagem, ela escreveu, deve ser os alunos, né? Meus alunos têm dificuldade em fazer letra cursiva, não consigo entender, eu viro para os meus filhos. Os filhos têm dificuldade. Eu tive que explicar para a professora que eles têm dislexia. Sim, a letra cursiva, gente, para o disléxico, ela tem muita voltinha, ela tem muita bordinha, a gente não entende, né? A nossa linguagem é direta, a nossa escrita também é direta, né? Então, assim, letra bastão, toda a vida. Depois que ele sair aí dessa Fundamental 1, entrando no Fundamental 2, ele vai escrever sozinho a tal da letra cursiva. Vocês fiquem tranquilos, porque eu aprendi também letra cursiva e na época a gente nem falava sobre dislexia, né? Então, ele vai aprender. Só que
para ele já é difícil entender todo o contexto, né? Que é disléxico, que tem dificuldade na leitura, que não consegue interpretar, não consegue ler, tem dificuldade de socializar, porque né, tem dificuldade de errar uma palavra, tem medo, é inseguro, e ainda coloca a letra cursiva. Meu Deus, deviam abolir essa letra cursiva. Hoje eu só escrevo letra bastão. E a letra bastão é aceita no Enem, eu acho que é aceita no Enem, mas em concurso é aceito na letra bastão, desde que você obedeça ela de ponta a ponta igual, né? E obedeça as regras. Então, eu realmente passei a fazer letra bastão para tudo. Perfeito. Bem mais Eu, fácil. eu escrevo em letra cursiva, eu escrevo, né? Em letra cursiva. Às vezes vai sair, vocês vão ouvir uma palavra em italiano, né? Porque eu moro na Itália, então às vezes sai um scrivo, que é italiano, mas eu escrevo português. Aqui, aqui na Itália, eles, para os disléxicos, eles tiraram a letra bastão, a letra cursiva, deixaram só a letra bastão, e após o final do Fundamental 2, porque o disléxico ele aprende ali no visual, né? Se ele quiser, ele pode começar a escrever com a letra cursiva. E aí fica a preferência, né? André, o meu filho, ele escreve os dois. Sendo que no Fundamental 1 ele não conseguia escrever de jeito nenhum letra cursiva. Ele falava para mim que o H parecia com L, e ao mesmo tempo parecia com F, e ao mesmo tempo parecia com M, e ao mesmo tempo parecia com N. Eu falei, meu filho. Ai, gente, mas é assim mesmo. Ah, alguém perguntou o que é a letra bastão. É a caixa alta, Isso, né? Que tem gente que chama de caixa alta. isso. Perfeito, vamos lá, vamos continuar, senão a gente não Então vamos, termina. não sai, É. né? Então vamos. Na escrita espontânea, ele usa um vocabulário limitado. Sim. Ele não pode usar suas anotações para estudar. Ele dá desculpa para não ler. Sim. Tem dificuldades linguísticas em matemática. Sim. Que é uma coisa que você tinha também. Exatamente, porque eu não tenho problema com o número. Eu não sou descalcúlica, eu não tenho problema com o número. Eu tenho problema com a parte escrita da matemática. Então, interpretação de problemas, né, a leitura do problema, aqueles enunciados muito grandes. Muitas vezes a gente põe a culpa na matemática, mas são muitos comandos, né? Que eles falam, olha, você vai pegar aquele número, dividir pelo aquele, somar com aquele, diminuir daquele. O meu problema não estava no número, era esse comando. Esse era o meu problema na matemática. Aí eu descobri que eu não tenho descalculia, apesar de passar uma vida dizendo que eu era ruim em matemática. Olha, descobriu só na idade adulta, né? Só na idade adulta. Caramba, esse negócio é muito cruel. Mas hoje, em 2024, tudo mudou, porque né, a gente tem informação, a gente tem cursos, workshops, a gente tem congressos, eventos, né, não tem desculpa, né, nem mãe, nem professora para falar que não pode se informar, porque hoje a gente tem bastante informação. E a internet, né, que está aqui a nosso favor, a tecnologia, para nos ajudar. Exato. Então vamos lá. Tem dificuldade ou incapacidade de aprender a tabuada. Sim. E isso Ah, é uma coisa que você ia falar? eu ia falar que, na verdade, assim, a tabuada é aquela sequência pra gente é mortal. Sim. Como é que eu aprendi a tabuada? Eu aprendi porque eu achava que, olha a sequência das coisas, né? Eu achava que eu era ruim em matemática. Eu repetia muito, eu sou ruim em matemática. Como eu repetia isso, minha mãe me botou no Kumon. O Kumon, na verdade, ele só funcionou para eu decorar a tabuada. Foi isso que aconteceu. Eu decorei a tabuada, sem entender, só decorando mesmo. Então, na minha cabeça, eu tinha a tabuada quase que desenhada, assim, eu tinha ela, uma foto dela, imagina uma foto, né? Então eu tinha uma foto. Aí quando as pessoas perguntavam assim, 7 vezes 7,
Aí eu fechava o olho e olhava a foto. Ah, 49. Até hoje eu tenho ela na minha cabeça. Mas por causa disso, porque a É sequência. isso mesmo. É isso mesmo. Olha que interessante. Eu não sei se as mães pegaram o código aí que a Mônica falou. É, o visual vai fazer o seu filho, o seu aluno aprender a tabuada. Por isso que eu sempre peço para as professoras, os pais, colocarem tabuada gigante na parede de casa. E o Kumon não vai ensinar, porque o Kumon é tudo aquilo que coloca a gente ali o dedo na nossa ferida, na nossa praga, né? Coloca a gente assim nua, né? Falando, ó, aqui tá a dificuldade, porque o processamento da linguagem, né, é justamente esse, é você ter o tempo para processar essa informação. E o Kumon não te dá esse tempo. Ele quer a resposta, ó, tá, né? É, Então, ó, o que a Mônica falou, ela fechava os olhos para poder ver a imagem, para poder falar o resultado. Já pegaram? mas esse era o meu, esse era o meu pânico do Kumon. Como eu tinha que fazer muito rápido, eu tive que arrumar uma estratégia, né, para conseguir aguentar o Kumon, porque é tudo cronometrado. A minha estratégia, na verdade, foi uma adaptação que eu fiz sozinha, sem saber de nada, né? Eu fui por imagem. Então, eu tinha a imagem. Engraçado que a imagem que eu tenho da minha tabuada, que eu mesma fiz, é a mesma. Eu nunca mudei essa imagem. É a mesma tabuada que eu enxergo até hoje. Mas, na verdade, eu fiz uma adaptação para aguentar o Kumon, né? E aí, depois, eu acabei saindo rápido, porque aquilo ali, para mim, não melhorava nada a minha vida. Eu continuava com o mesmo problema de matemática, que não era a matemática, né? Que era a interpretação de texto. Mas já acabou ficando essa imagem da Sim, tabuada. com certeza. Mas assim, a Mônica falou que tem alunos que adoram. Mas assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Ela não, o comum não foi bom para mim. Na verdade, ele foi bom só porque eu acabei me adaptando essa parte da matemática, foi o lado bom. Mas, assim, também cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que se adapta a um modelo, né, de ensino, uma técnica de estudo. Então, pode ter gente que, mesmo disléxica, se adapte bem ao comum, né? Eu não me adaptei, meu irmão não se adaptou, muito menos. Meu irmão é muito bom na matemática, ele não gostou, Olha, e a gente saiu logo. olha, que interessante. E também lembrando que um disléxico pode gostar do Kumon, mas ele vai. Imagina o sacrifício que ele vai fazer, né, todos os dias, para estar ali no nível do Kumon, para poder alcançar. Né? Ele já vai fazer a fadiga mental na escola, nos profissionais e ainda no Kumon. Então, será que vale a pena ter uma criança exausta, acabada, que não vai conseguir fazer duas ou três provas no mesmo dia, porque ela está assim, ó, destruída? Não sei se vale tanto a pena, né? Eu acho melhor usar as adaptações na escola, né? Ir nos profissionais, fazer a intervenção com eles e deixar essa criança estudando em casa com as adaptações, do que ficar forçando, né? No Kumon. Eu acho que o Kumon força. Eu, se alguém me perguntar, eu não indico não, Kumon. Eu também não. Eu também não, pela minha própria experiência. Eu não indico. Sim, perfeito. Então vamos lá. Então, estamos na tabuada, né? Confunde direita e esquerda, eu já dá risada antes, né? Conta os fatos com poucos detalhes e em muito tempo. Uhum, Tem dificuldade com a linguagem linear ou figurativa. uhum. Não faz, não anota nenhum trabalho na escola, né, Carol? É isso, né? Deixa eu ver onde você tá. Tem dificuldade de lembrar dia ou mês, Uhum. a sequência, né, de dias das semanas e os meses do ano. Tá. E tem dificuldade de se organizar no uso de agenda escolar. Sim. Aí entram as funções executivas, né? Dificuldade de se organizar, que a gente estava falando com o Cleiton, de se organizar para poder trazer um caderno em ordem, um livro em ordem. Então, aquele aluno ou aquele filho que você vê que a mochila está sempre toda bagunçada, o quarto sempre todo bagunçado, o armário sempre todo bagunçado, mesmo pequenininho, né? Do 7
há 12 anos, você vê que ele não, o caos reina, né? Por outro lado, existem também disléxicos super organizados, né? A gente aqui não tem uma receita de bolo, a gente está dando aqui alguns sinais, né? Que são indicadores para o transtorno de aprendizagem. Mas aí você vai ver que cada sujeito vai ter a sua, tanto para as adaptações, vai ter a sua adaptação certa, como para os sinais, vão ter sinais diferentes. Às vezes tem gente que não tem nenhum problema com direita e esquerda, nenhum problema motor. Outros, meu Deus, né? Que nem Dona Mônica não consegue estacionar o carro direito. Não consigo estacionar o carro. Engraçado que eu tenho o problema de espaço. Então, assim, eu acho que tudo que tem que encaixar em algum lugar, eu acho que não vai caber. Então, o carro não cabe na vaga, o feijão não cabe no pote. Eu tenho problema com o espaço. Agora, a direção, a esquerda e direita eu tenho que pensar, né? Onde está a direita? Eu tenho, aqui, sabe aquele segundo? É direita, aqui. Eu tenho esse segundo, né? De pensar. Mas a localização que muitos disléxicos têm problema, eu não tenho. Então, eu me localizo bem nos lugares e rápido. Se você me botar numa cidade e eu der uma volta, eu já falo, o centro tá ali tá a loja tal. Mas também muito visual. Muito visual. Eu vou batendo foto, igual o Google Earth. Sabe o Google Earth? Sim. Batendo foto. E eu me localizo. Eu tenho esse senso de direção, sabe? Que muito disléxico não tem, né? Verdade, Pra ver como a gente é bem diferente. verdade. Eu sou péssima com Google Maps, tem aquele Waze. Nossa, péssimo. Olha que coisa interessante. Quando meus filhos tinham 5 anos, eu tenho trigêmeos, aí eu levei eles na Disney, em Miami. Aí, uma amiga minha falou assim, Carol, pega meu carro e fica com meu carro durante o dia que eu tô indo trabalhar. Aí eu congelei na hora. Falei, não vou dirigir aqui, não vou, nas ruas largas, sabe, um trânsito tranquilo, mas eu falei, não vou. Minha irmã que mora nos Estados Unidos, eu chamei ela da cidade dela para ela vir para descer para Miami, para que ela dirigisse para mim, você acredita? Naquela época, as crianças tinham 5 anos, eu não sabia que era dislexia. Eu não sabia que isso era, né, a consequência, um dos sinais, que essa coordenação, né, de senso de direção, espaço, fazia parte do quadro da dislexia. Eu só achava que eu não era capaz de dirigir ali. Só que eu dirigia aqui na minha cidade. E aí, depois, né, quando Andréa, a gente ficou sabendo da dislexia dele, eu da minha. Aí foi ligando os pontos, eu falei, não, eu não consigo usar Google Maps, não acredito. Mas Engraçado, eu não tenho esse problema com o Google Maps. Eu dirijo, eu falo que eu vou até a China se quiser. Pego um carro, vou até a China com o Google Maps, tranquilo. Agora eu não posso estacionar. Se você falar, você vai na esquina e você vai estacionar, eu já começa a tremer. Ai, meu Deus do céu, a vaga é grande. Vai caber o carro? Aí eu já chego morrendo de medo. Eu ia só na escola das crianças pegar as crianças, eu chegava suando de nervoso, porque dependendo do horário era muito cheio, né? Às vezes só tinha uma ou duas vagas e tinham dois carros do lado. Eu não estacionava. Não estacionava não, eu não estaciono. Eu começo a dar voltas até esvaziar um estacionamento. Aí eu pego assim, duas vagas, por exemplo. Aí eu falo, eu acho que agora cabe. agora entrou. Eu não tenho. Agora curva. Gente, não, eu estaciono super bem. Nossa, eu estaciono até com uma mão. Mas Ai, a gente queria a tanto. gente precisa ir juntas. Exato. Eu dirijo, você estaciona. Eu dirijo, você estaciona. Vai dar super certo. Fantástico, fantástico. Ó, aqui em cima, umas mães escreveram assim, ó. Deixa eu ver se eu acho o nome delas aqui, ó. A, aqui, ó. A Sanlélia escreveu, falou da minha filha toda, desorganizada, só Deus. Dami J. Leite. As questões de dia, mês foram uma dos alertas
para mim. Ela tem muita dificuldade. Isso, perfeito. A Miriam, meu filho, é muito organizado. Ah, perfeito. Eu também sou muito organizada. Tem esses dois lados, né? Tem o disléxico que é extremamente organizado e aquele que é totalmente desorganizado. E tem o meu filho, que ele é desorganizado, mas quando ele dá os 5 minutos nele, ele deixa o quarto assim, que você fala, meu Deus, entrou uma pessoa da faxina aqui por tudo, não é possível. Sou eu, Carol, tô sendo igual a Andréa. É, Porque eu sou assim, eu sou super desorganizada. Meu marido, eu conheço meu marido desde criança, né? A gente tinha 13 anos. Então, eu passei uma vida, literalmente, ouvindo ele falar: Meu Deus, você é muito bagunceira. Só que era sempre assim: me dava uns 5 minutos, eu organizava tudo, tudo. Eu deixava o quarto arrumado, minha agenda toda feita, eu deixava tudo organizado. E ele sempre falou isso: por que que do nada você organiza as coisas? Por que você não mantém? Eu não sei, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou assim também. isso já entra nessa parte de organização, esse não conseguir, né? E aí que é É. a nossa batalha, né? De todos os dias, né, escrever, colocar coisa na agenda, post-it e tudo mais. Ok. A Lorena escreveu: a dança ajudou muito a minha filha. Lorena, você tem um nome, é muito bonito esse nome. Deve ser uma pronúncia legal, mas desculpa, eu não consegui pronunciar. Aqui, ó, a Luciana escreveu: minha filha é desorganizada, sempre cobro dela. Estou correta? Então, se ela tem dislexia, Luciana, você já viu que já tem um laudo ou está na investigação? Eu exigia também do Andréa demais. Aí, estudando sobre a dislexia, essa parte da organização, né, faz parte das funções executivas, que é organização, né, direita e esquerda, tempo, espaço. Então, essa desorganização é deles, já está ali no cérebro, né, deles. Então, você precisa treinar o seu filho para essa organização. E aí, essa organização vem não só do dia a dia da casa, mas ela vai entrar também na organização dos estudos, ela vai entrar na organização da mochila, ela vai entrar na organização do dia da semana em geral, da agenda dela, né? Até a escrita dela vai mudar, porque ela vai deixar tudo mais organizado, mais centrado, para que ela consiga ter mais foco nessa escrita, nessa leitura. É tudo um conjunto. Então, se eu fosse você, eu não cobraria, eu ajudaria ela a se organizar. Não falando 100 vezes a mesma coisa, tipo, pega o chinelo lá no quarto, já pegou o chinelo lá no quarto, já falei 1000 vezes, o chinelo tá no quarto, né? Mas você pode fazer um cartãozinho. Chinelo é para ser colocado no armário. E coloca uma flecha colorida, né? Escreve bem grande, colorido, uma flecha colorida. Horário tal, horário de recolher os chinelos, os sapatos de casa. E deixa lá no quarto dela, passo a passo. Horário tal, dia de lavar o cabelo. Na minha agenda eu tenho o dia de lavar o cabelo. Então, porque senão a gente se perde. Eu, que sou adulta, disléxica, eu me perco se eu não tenho escrito na agenda. Eu falo: onde é que eu deixei aquele negócio que está lá na sala, 5.000 anos, eu passo e não vejo aquilo, né? E aquilo está lá na sala, né? Você confirma para mim, Mônica? Super confirmo. Eu vou te dar uma dica. É Luciana, né? Luciana. Vou te dar uma dica como adulta, né? Quando eu era adolescente, minha mãe cobrava o quarto arrumado, eu ficava com raiva. Eu não queria arrumar meu quarto, né? Até porque eu achava que eu me achava na bagunça, que não é verdade, né? Mas aí depois de adulta, eu quis organizar, eu queria ser uma pessoa organizada. E o que me ajudou bastante foram os organizadores. Então, assim, para essa questão do quarto, né? Os organizadores me ajudaram bastante. Então, eu tenho caixa, aí naquela caixa tem, sei lá, objetos de escritório, né, no meu caso. Eu tenho as pastas com as matérias todas separadas nos organizadores. Então, assim, uma coisa legal de fazer
é ajudar ela a botar dentro dos organizadores. Assim, no meu caso, eu vou falar no meu caso, né? Não, eu não consigo passar 100% arrumado. Às vezes eu falo, putz, botei no lugar errado, de novo. Mas você volta para aquele organizador. Então, a tendência é que fique mais arrumado e organizado. E a agenda, que concordo plenamente com a Carol, que disléxico sem agenda não tem vida, né? Porque o que eu já esqueci de aniversário, troquei data, horário, perdi evento de escola de criança, só com uma agenda toda escrita. Aí, em vez de ficar cobrando, né, ajuda a fazer a agenda e botar as coisas nos organizadores, né? Ajuda, porque aí ela vai manter, né? Por mais que saia um dia ali, um dia não, mas mantém melhor. Normal, um dia sim, um dia não, ninguém, Normal. né? É normal. E também tem um despertador, Luciana. Coloca o despertador no celular, né? Tal hora, hora de arrumar o quarto. Tal hora de estudar. Tal hora de recolher os brinquedos. Tal, e o relógio desperta. Nossa, fiz isso por muito tempo com meu filho. Muito tempo. E as minhas alunas também. Essa é a dica que eu dou. Coloca o despertador. Porque a mãe cansa de repetir 100 mil vezes a mesma coisa. A mãe já tem o trabalho, tem a casa, tem outros filhos, tem o marido, que acaba sendo, né, um quarto filho, Uma criança, né? no meu caso. Também. O vô. Então, assim, e se eu ainda tiver que ficar falando, Andréa, Marcelo, faça isso, façam aquilo, eu vou ficar doida. Então, como é que é o melhor modo de dar autonomia para essa criança, né? Coloca o despertador, coloca uma tabela lá em casa, como a Mônica falou, ou com a tecnologia, hoje em dia eles estão super tecnológicos, né? Na minha época, quando a André era pequenininha, eu comprei uma cartolina, a gente fez juntos os dias da semana, né? Todo o cronograma. Eu vou até falar disso no curso sobre a dislexia vou falar no dia 24 da organização. E se a gente não tiver isso, gente. Não adianta, não dá nem pra gente contar com a nossa cabeça, né? Nós, disléxicos, e nem a mãe passar o dia inteiro falando, repetindo e tal. É muito cansativo. É cansativo para ambas as partes, né? Sim, é isso aí. Ok, vamos lá, vamos continuar? Vamos. Onde você tá? Eu acabei já a Tá lista. bom? Já. Compreensão e memória, você falou? Acho que não, né? Eu, Não, eu vou falar não. em compreensão e memória Tá. sempre de 7 a 12 anos, tá bom? Então, maior dificuldade com preposições do que com palavras de conteúdo. Então, quer dizer, a frase, do momento da frase, ela põe todas as palavras, mas ela não sabe qual preposição pôr. Se é de, per, com. Tudo que é palavra pequena, elas têm mais dificuldade. Dificuldade em lembrar lembrar números, né? Sequências, como números, alfabetos, tabuadas, inglês, verbos, né? Verbos em português, em inglês ou em qualquer outro idioma. Acaba tendo mais dificuldade com isso. Problemas em verbalizar o pensamento. Então, ele quer dizer, principalmente quem tem déficit de atenção, né? A comorbidade entre dislexia e déficit de atenção. Então, ele quer contar uma história, mas ele conta o final, depois vai para o meio, volta para o início, aí depois ele vai para o meio de novo e final feliz. Aí a professora fica, oi? Oi. Né? É bem clássico. Você sabe que se você vê isso, professora ou mãe, você já abre um olhão, porque é uma característica clássica de sinais da dislexia. E a professora viu isso na escola média do meu outro filho e até comentou comigo, mas ela falou assim para mim: isso é normal, ele precisa só ler mais, porque ele precisa de mais vocabulário. E eu falei, tudo bem, né? Então, nem suspeitei que fosse dislexia. Agora, na escola média, né? No Brasil, média, aqui é Liceu, a professora me chamou, uma outra professora de italiano me chamou e falou, Carol, não, alguma coisa está estranha com o Marcello. Porque no momento de contar o conteúdo, né, da matéria,
Ele começa pelo final. E aí ele vai para o início, depois ele vai para o meio. Não tá coerente. Eu não consigo entender o que ele quer dizer. Foi que aí que eu falei, putz, a mesma coisa que a outra professora falou. E aí fizemos os testes e deu dislexia leve, mas deu dislexia. Dislexia, ortografia e descalculia leve, tá? Então, Isso é real mesmo, Carol. Acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu tentei escrever a minha história, né? Eu queria escrever a história de como eu descobri a dislexia. Aí eu fui começar. Eu comecei pelo final, achando lindo. Eu comecei pelo final, que eu tinha descoberto. Aí eu voltei para o meio, porque aí eu escrevi como que eu fazia antes do diagnóstico. E aí depois eu fui escrever o começo que eu não sabia, né, do diagnóstico. Pra mim, tava super legal. Aí, só que depois eu parei e falei assim, não, mas ninguém vai entender, né? Botei totalmente fora de ordem e desisti. Eu falei, não, calma. Chega, para e vamos reorganizar. Mas é real, a gente tem uma sequência, não. né, diferente. Não, e tudo isso entra na organização. Vocês estão entendendo, mãe? Tudo isso entra na organização do quarto, entra também na organização do conteúdo, desses pensamentos. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, a dislexia é muito mais profunda do que a gente pensa, que é só a troca do P e do B, né? Olha que interessante. É. Olha que legal aqui um comentário da Mariane. Ela escreveu: entrei na live para ajudar os meus pacientes, estou me identificando com tudo. Com tudo. Ó, Ah, legal. Ok. Então vamos lá. Vamos para a parte final, que é problema visual e motor. Então, sensação de movimento, já falei, né? De distorção de palavras no momento da leitura, durante a leitura. Problemas. Peraí. Dificuldade em tarefas motoras, como fazer um nó, ou se vestir, fazer uma trança, né? A gente põe assim o cabelo para trás e faz a trança. Tem pessoas que não fazem isso, não conseguem de jeito nenhum. Dificuldade de copiar, né? Da lousa, a professora escreve na lousa e ele vai copiando. Criança que não consegue copiar, que fala, olha, eu não consegui, e isso continuou por 6 meses, o ano inteiro. Gente, olha, fala com os pais, porque ali tem algum problema. Posição não correta de segurar o lápis, né? A presa não correta. Então, essa também pode ser uma problema de coordenação motora, pode ser uma disgrafia. A gente está falando assim no geral, mas em tudo isso aí vai entrar disgrafia, desortografia, dislexia, descalculia, tá bom? Indicadores de 12 anos para cima, vamos fazer? tá. Eu vou falando e aí a gente Ah, vai vendo se as mães vão se identificando. tá. Então, essa criança que tem 12 anos para cima, ele continua lendo devagar. Ele tem pouca fluência e ainda tem muitos erros, tanto na leitura quanto na ortografia. Possui formação cultural limitada devido à dificuldade da leitura. Então, o seu vocabulário não é um vocabulário vasto e rico. Ele continua com dificuldades ortográficas, ele escreve muito devagar, essa criança escreve muito devagar, criança não, é pré-adolescente, o resultado que é ou uma letra ilegível, né, ou uma letra de pouca compreensão. Tem melhores habilidades orais do que escrita, mas pode ser o contrário também, tá? Tipo, o André, meu filho, ele prefere fazer o escrito do que o oral, porque aqui na Itália é prova oral. Ele prefere fazer o escrito. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Tem dificuldade de planejar e dirigir um texto escrito, que seria, né, uma redação. A redação, o que a gente tem que fazer? Planejar a redação, né? A professora dá um tema, e aí você começa a escrever, né? Início, meio e fim. Mas o que acontece? Não acontece, Não, né? Não acontece. só que não. Vai ser um final para o meio, um início, e aí volta para o meio. Olha que ideia legal. Eu estava conversando com uma doutora da educação.
E ela estava contando para mim que ela dá aula no... Agora não vou lembrar o nome da escola, mas é no Rio de Janeiro. E aí ela ensinou a fazer um sanduíche. Ó, até para as professoras que estão aí, é legal ensinar, até para todos os alunos, fazer um desenho de um sanduíche na lousa. E aí tem o pãozinho é a primeira camada desse texto, né? Então, o que vai ter dentro desse texto? Vai ter o hambúrguer, a salada, o queijo. Então, cada parte desse texto vai ser o sujeito, né? O complemento, onde foi o lugar, o que está acontecendo, o decorrer dessa história, né? Até chegar no final, que é a outra banda do pãozinho. Para que esse aluno possa entender que ele não pode começar do meio do hambúrguer. Ele não pode começar falando que o João estava procurando o Alfredo. Ele tem que falar, João e Alfredo são dois irmãos, é a tampa do pão, que moram em São Paulo, e um belo dia foram no parque passear, brincar, e aí, de repente, eles se perderam, o meio. E o João ficou procurando o irmão dele, né? Até chegar no final. Porque esse início, meio e fim disléxico. Não tem. Terrível. Eu sempre tive muita dificuldade em redação. A pior prova que eu tinha mais medo, assim, era a redação. Aí, agora adulta já sabia até do diagnóstico já de dislexia. Eu fiz uma aula com um professor para adultos, né, de redação, porque eu tinha que fazer, eu falei, gente, eu preciso ter uma forma dessa lógica entrar na minha cabeça. E aí ele fez alguma coisa parecida com esse sanduíche, né? Não era exatamente sanduíche, porque é mais lúdico para criança, mas ele fez como se fosse uma receitinha de bolo. Então, ele pega o tema e ele fala, imagina que todos os temas você tem que obedecer uma receita de bolo. E aí ele deu a receitinha. Então, você sempre vai começar desta forma, com o tema que você está falando, depois do tema você vai... Aí ele enumerava, eu achei legal. Você vai enumerar, então, são, por exemplo, 3 problemas que você está citando. Então, você vai citar o primeiro, o segundo, o terceiro. E o último, você vai concluir os 3 que você botou em cima. Então, uma receitinha mesmo de bolo. Foi a primeira vez que eu consegui escrever uma redação. Porque eu peguei, escrevi na prova a receitinha dele, né? Inclusive, ele era um professor muito bom. Ele fazia até desenho, pra gente lembrar, né? E aí eu escrevi a receitinha e fui obedecendo. Aí sim a minha redação teve começo, meio e fim. Né? Porque a ideia estava na minha cabeça, eu tinha a ideia, eu sabia o que eu queria escrever, eu sabia a matéria, eu só não sabia organizar. E foi a primeira vez que eu falei, caramba, que redação bonita. Interessante. Teve uma professora que escreveu aqui, ó, a Marluce. Eu pinto texto com a finalidade de dar essa orientação. Muito legal. Muito legal. A Adri, psicopedagoga, um disléxico pode ler, mas ter dificuldade na escrita, principalmente produção de texto? Sim, justamente essa é a dificuldade, né? Essa é a nossa dificuldade. A gente lê perfeitamente, né? Vão ter crianças até disléxicas que vão ler bem, né? Ou pode ser que não tenha tanta fluência, mas você vai ver que lê bem. Mas o momento ali da produção textual, zero, às vezes até trava, porque não sabe como colocar aquilo no papel, né? E é aí que a gente entra com esses subterfúgios, com tecnologia, né? Como a outra professora falou, a Marluce, com cores, com desenhos, para que eles tenham eles consigam, através de informações e inputs, né? Conseguir colocar isso no papel. É isso mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Minha bateria está acabando. Vamos terminar rapidinho. Eu vou lá direto, porque a gente já falou bastante coisa ruim aqui, né? Dificuldade, problemas, sinais. Mas eu quero falar uma coisa bem legal. É uma lista que eu peguei da Associação Italiana de Dislexia aqui, ó. Lista de... Cadê minha lista? Lista de potência, de coisas que o disléxico tem que a gente acaba deixando para lá e fala...
Aqui, ó, pode ser dificuldade. Peraí. Aqui, ó. Aqui está um resumo das características positivas que são frequentemente associadas aos disléxicos, tá? Disléxicos a gente fala, mas disléxico, transtorno específico de aprendizagem, dislexia de ortografia e descalculia. Então, número 1, eles têm inteligência normal ou acima do normal. Número 2, eles têm facilmente aquela visão global, né? Percebe uma imagem como um todo. Eles têm uma percepção global e conseguem ler situações de forma mais ampla. Eles são capazes de captar elementos fundamentais de um discurso ou de uma situação. Essa coisa que é tão engraçada, tão... Às vezes eu não leio tudo. Você é assim também, Mônica? Às vezes eu não leio tudo, mas eu leio 2, 3 palavras e eu entendi o contexto. É verdade. E eu sempre fui assim. Sempre, eu sempre lia, sempre, eu puxava ali, pá. Ah, entendi, beleza. Mas na verdade eu não tinha lido. Sempre fui, Olha sabia? que legal. Tá vendo? Então, pensem aí nos alunos de vocês. Ó, uma outra coisa legal dos disléxicos. Eles pensam de forma dinâmica, criando conexões incomuns que são difíceis de desenvolver para os outros. Eles aprendem facilmente com a experiência, se lembram de fatos, mas não de forma abstrata, mas como experiência de vida, história e exemplos. Eles pensam principalmente em imagens, visualizando palavras e conceitos tridimensionalmente. Eles memorizam mais facilmente por imagens do que você falando, ou dele repetindo a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Papagaio, né? Repetindo aquele conteúdo. Uhum. Ele não vai conseguir. Eles são capazes de ver coisas diferentes, em diferentes perspectivas. Eles tendem a enfrentar tarefas com diferentes abordagens de métodos. E eles resolvem, eles têm essa adaptação dentro deles. Eles conseguem resolver esses problemas, essas dificuldades com facilidade. Isso desde pequeno, gente. Pra vocês entenderem como os filhos dos alunos de vocês são resilientes, fortes, criativos, né? Habilidosos. Não tem para falar dos disléxicos. São os Não, maravilhosos. somos incríveis. Uma palma pra gente. E, Olha, saíram coraçõezinhos. Que bonitinho. ó, e os 2 últimos, eles percebem e aprendem multidimensionalmente, usando todos os seus sentidos. Eles tendem a processar informações globalmente em vez de sequencialmente. Então é isso, gente. Usar, né, método fônico, usar o visual, o auditivo, o sinestésico, né, se jogar nas imagens. Olha o potencial que esses alunos e esses filhos de vocês têm, essas caixinhas de surpresa que estão aí dentro, né? E às vezes você tá ali falando, ai, aquele menino, nem um zero à esquerda, né? É um burro. E na verdade você tá ali com uma joia dentro de casa. E não tá sabendo como lapidar essa joia, né? Tanto a professora quanto a mãe, vocês têm uma coisa muito importante que minha mãe me ensinou, que é um propósito. Minha mãe falava, Carol, você tem um propósito nessa terra. Você precisa aplicar e colocar em prática o seu propósito. Qual é o seu propósito? O propósito da mãe é ser mãe e uma mãe com excelência. O propósito da professora é ser professora e uma professora com excelência, uma professora ó, de boca cheia, que o adulto vai falar, aquela professora era a minha professora, ela me ajudou, né? Então, se vocês estão aqui, é porque vocês estão cumprindo esse propósito, esse papel importante na vida. Na vida a gente não leva nada, gente. A gente morre, vai lá pro caixão e só fica, acho que, os cabelos e os dentes e unha. Porque de resto vai tudo embora. Mas o que vai ficar é o legado, é o propósito que vocês vão deixar aqui, ó. Tô toda arrepiada. Porque é muito Verdade. a diferença que vocês fazem na vida desses alunos disléxicos. Eu e a Mônica, a gente não teve professoras como vocês, né? A gente teve mães boas como vocês que estão aqui,
que nos acolheram, mas elas não sabiam como trabalhar com a gente. Né? Elas tentaram de tudo, elas fizeram de tudo. Né? Vocês vão ver um pouquinho de depoimento que eu vou dar da minha mãe. E a Mônica depois fala um pouquinho da tua também, Mônica, que é um depoimento lindo da tua, sempre te ajudando, lendo, né, para você. Sim. E assim, se vocês não podem deixar essa peteca cair, achar que o filho de vocês é preguiçoso, porque olha que lindo que eles são, olha que joia que eles são. Eles só precisam ser lapidados. E vocês precisam de informações para poder ter a palavra assertiva, né? Poder fazer diferença na vida dessa criança, com pequenas coisas, organização, método de estudo, né? Focar ali no método certo, não ficar ali correndo, né? Com o vento, vou lá, vou lá, aqui falou que é melhor, aqui falou que... Não, mas com o objetivo certo, tudo muda, tudo vai... você vai ver que essa criança vai crescendo e vai sendo um disléxico vencedor, né? Quer falar um pouquinho da sua mãe, Mônica, antes da gente fechar? Falo, falo sim. Então, o meu diagnóstico é tardio, né? Como a Carol. Então, quando eu era pequena, hoje, quando eu lembro, eu vejo milhares de sinais de que eu tinha dislexia, mas naquela época não tinha informação, ninguém sabia nem o que era dislexia, né? Mas a minha mãe, ela, tudo que as pessoas falavam para ela fazer, a minha mãe fazia. Então, se fosse hoje, eu tinha tido esse diagnóstico, porque a escola, em vários momentos, a escola pegou alguns sinais, né? Então, tem que ir para fono. Minha mãe falou, sem problemas, vamos para fono. Ela precisa de psicólogo, vamos para psicólogo. Professora particular de um monte de matéria, porque eu ia mal em todas as matérias, sem exceção. Até educação física eu ia mal, Carol, você ia bem em educação física, né? Eu ia mal em educação física. Eu nunca fui bem em educação física. Aí, professora particular. E a minha mãe, sem saber o que ela, né, que ela estava fazendo uma adaptação, ela falava para mim, olha, quando acabar de estudar, você vem aqui e eu te pergunto sobre a matéria, né? Porque ela ficava preocupada porque eu não ia bem. E aí, eu falava, então, mãe, toma meu ponto. Eu falava para ela, toma o meu ponto. Aí ela pegava o livro. Só que na hora de fazer a pergunta, ela lia para mim. E aí, aquela informação que ela tinha lido, eu guardava. E aí, eu conseguia escrever na prova. Foi assim que eu fui passando, que as pessoas perguntam, mas como é que você passou, né? Se formou? Porque minha mãe ia lendo, tomando ponto, ia me explicando, eu ia ouvindo, então eu ia indo por aqui, por aqui, por aqui, e consegui, né, formar na escola. Mas com a minha mãe do lado, sempre com a minha mãe do lado. E a minha mãe falava assim, se alguém falar para mim, olha, eu só te ajudo se eu plantar bananeira e ler de cabeça para baixo. Eu faço, não tem problema. Eu lembro, Carol, de que uma vez falaram para mim, não, a Mônica é muito ruim em português, que eu sempre fui, e eu tenho uma dificuldade enorme em gramática. Tem uma professora, é só uma no Rio de Janeiro que vai conseguir ajudar. Era longe, mas olha, era longe. Aí minha mãe tinha que ir direto de algum lugar, não me lembro. Eu sei que a gente almoçava no carro. E a minha mãe ia até lá, ficava esperando embaixo do prédio da professora. Lembro até do nome dela, Raimunda. E aí eu ficava lá tendo aula com a Rai. A gente chamava de professora Rai. Com a professora Rai, minha mãe esperava o dia todo, a tarde inteira, praticamente, por conta, né? Então, assim, minha mãe realmente, ela sempre estava do meu lado. Mas sem informação, né? Então, ela me ajudou do jeito que ela pôde. Só a gente não tinha as adaptações, não sabia, né, o que fazer. Maravilha, é isso mesmo. Mas agora a gente são outros tempos e, né, as nossas crianças têm mais informações e vão conseguir, certamente. A Luciana escreveu, eu estudo com minha filha, mas depois ela disse que esqueci, que esqueceu, né? É normal, é a memória de curto prazo, memória de trabalho. Eles esquecem mesmo. Por isso que você precisa repassar com ela, né? Fazer um resumo, né? Aquele conteúdo grande, deixar ele pequenininho. Eu mandei
para todas as participantes do evento, do curso sobre a dislexia, eu mandei no e-mail e mandei no WhatsApp um vídeo ensinando vocês a usarem o chat PDF. Esse chat PDF ele faz resumo e perguntas de textos. Então, um exemplo aqui, ó, já para a Luciana, se você tiver os textos da escola, ou tira a foto do livro e transforma essa foto em PDF, joga nesse chat PDF, ele vai fazer perguntas e resumos desse conteúdo. Quando é um resumo para o disléxico, fica muito mais fácil para que ele consiga estudar e memorizar, em vez de ser uma coisa grande, gigantesca. E usa as cores também, como a outra professora aqui falou, né? Colocando cores, ela vai lembrar melhor desse texto específico, né, que vocês estudaram, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso no curso, vocês vão conseguir entender melhor, mas é isso, eu não quero me prolongar muito, já deu 1 hora e pouquinho. Tem algumas perguntas. Mas deixa eu só falar um negócio desse negócio do esqueci, é um clássico. Aí eu ia para aula e aí, mãe, mas eu esqueci. Mas não é possível não prestar atenção. Acabou de sair da aula, gente. Como que não sabe? E a gente não sabe mesmo. A gente esquece de verdade. Mas como é que foi na escola? Tudo bem. Aí o que a professora falou hoje? Ah, não lembro. Não é possível, acabou de sair, gente. Não pode ter nem 10 minutos que saiu da aula. Como é que não lembra? E é isso mesmo, é isso mesmo. Mas existem técnicas, tá? Calma. Sim, Calma. calma. Existem, vocês vão ver no curso que eles vão conseguir memorizar, lembrar e tudo mais, tá bom? Deixa eu falar. Ah, a Mônica tem uma novidade para vocês. Ela vai falar de uma coisa legal. Vai, Mônica, que eu coloquei meu carregador aqui. Agora vai funcionar a bateria. Gente, eu tenho uma novidade super legal. Eu escrevi um livro, Voando Alto com a Dislexia. Eu escrevi esse livro com muito carinho, pensando nas mães que precisam contar o diagnóstico para as crianças, nas mães que querem conversar sobre dislexia com as crianças que são menores. Então, um livro lúdico, gostoso de ler, com figuras, bem gostoso. Tem o áudio, eu gravei o áudio com a minha voz. Carol escreveu o prefácio e e a minha ideia é que vocês consigam conversar sobre a dislexia de uma forma leve, de uma forma gostosa, né, com as crianças menores. Então, e mostrar que existe o nosso lado super criativo, que nós podemos ser pessoas de sucesso, elas podem ser o que elas quiserem, não é a dislexia que vai parar essas crianças, né? Aí eu acabei de botar um post, um Reels lá no meu Instagram, e agora, assim que a gente sair da live, eu vou botar um post com o link da loja, todas as informações. Perfeito. Depois você me manda o link também para eu colocar nos meus stories. Tá. Se alguma mamãe que me segue quiser, pode clicar lá, né? E baixar o seu livro. Ou te escrever. Obrigada. As professoras também que quiserem levar esse assunto para a escola, né? Maravilhoso. Sim, verdade. É fundamental a professora conversar na sala de aula sobre a dislexia, né? Exatamente. Contar a história melhor ainda. Eu sei que a escola tem semana do bullying, né? Aí elas gostam de conversar sobre esses assuntos também. É bacana, né? Para conversar com as crianças. As crianças não é só para criança disléxica, as crianças que não são, para elas entenderem a colega do lado, que pode ter uma dificuldade, precisa de uma adaptação, né? Uhum. Meu Instagram é Sabe os Disléxicos. Isso, tá aqui, ó. Só clicar aqui, vocês vão ver. Não tá lá. A Luciana escreveu: antes de saber do problema dela, eu fiz muitas coisas erradas que hoje até choro, porque pensava que era desculpa dela. E quando descobri o seu problema, fiquei arrasada. E quem me deu força foram os vídeos. Oh, Luciana, não fica triste, não. Você não sabia, né? Agora você sabe. Então, ó, força na peruca, não é mais. E olha para frente, não olha mais para trás, que você não sabia antes, né?
compra o livro da Mônica e, ó, começa a ler, dá para o seu filho ler, para sua filha. E a dislexia é uma vantagem, é um superpoder. Isso que você vai falar para ela, que a dislexia é um superpoder. Né? Eu preciso fazer a minha live aqui dos 7 superpoderes da dislexia. Verdade, é verdade. Gente, a NASA, eu vou repetir isso para sempre, porque o meu sonho era ser astronauta e a Carol me contou que a NASA agora tem um programa para contratar disléxicos, gente. Olha que maravilha! Olha que coisa maravilhosa, porque eles querem a nossa criatividade, as nossas respostas rápidas, fora da caixinha, diferente, né? Sim, é isso mesmo. Resolução de problemas. É isso mesmo. Pequeno, a gente passa por isso, né? Então, quer dizer, é um super. E ó, quem é disléxico, eu vou contar para vocês, é um perfil, né, que vai ser muito procurado agora no futuro, porque o futuro é a tecnologia, né? Então, quem consegue ser resiliente, ter essa mudança rápida, né, de situação, é o disléxico, né? Quem consegue ter criatividade com 2 pauzinhos é o disléxico. Quem consegue, assim, não conseguir resolver um problema e aí inventa uma situação para resolver aquele problema de uma forma mais fácil, é o disléxico. Então, esse perfil de pessoa no mercado de trabalho hoje, né, e no futuro, é o que está todo mundo procurando. Então, quer dizer, prepara seu filho, prepara ele bem, porque ele vai conseguir patamares que você vai falar, meu Deus, eu nunca imaginei que o meu filho conseguiria entrar aí nessa multinacional, né? Vai ser lindo. Depois vocês vão aqui contar com a gente. É Contar verdade, a gente quer saber. Queremos saber. maravilhoso. Mas tá bom, querida. Obrigado, Mônica, pela parceria. Obrigada a todas também por terem participado, por terem começado a seguir a Mônica, a mim também. Obrigada pelo amor e pela confiança no nosso trabalho. A gente se vê, então, na segunda-feira. Vocês vão receber um e-mail ainda amanhã, tá bom? E segunda-feira a gente manda também um e-mail explicando como vai funcionar o curso, o link do curso. E vocês vão receber também uma pastinha, que essa pasta fica na nuvem. E todos os dias a gente vai colocar material dessa pasta. Um conselho que eu dou a vocês é baixem os materiais da pasta, porque vai chegar o momento, quando o curso terminar, a pasta também vai ser fechada, e aí ninguém mais vai ter acesso. Então, baixem esses materiais no computador, no celular de vocês, tá? Para que vocês tenham isso e possam consultar depois, né? Quando tiver alguma dúvida e quiser consultar sobre os transtornos de aprendizagem. É isso, um beijo, gente. Fiquem com Obrigada. Deus. Obrigada, Carol. Obrigada pela parceria e pelo espaço de falar de dislexia, que é sempre maravilhoso. Essa é a nossa intenção, né? Ai, os coraçõezinhos, eu não consigo. Obrigada, mamães. Estamos sempre aqui para ajudar vocês, para que essas crianças sejam vencedores. Sim. Um beijo. Um beijo. Bom final de semana a todas.